Olá, meus queridos, tudo bem? Nós vamos para a aula agora de Hebreus, do capítulo 9. A aula passada foi nosso irmão André que fez o capítulo 8 e agora estamos prosseguindo para o capítulo 9. Nós temos várias aulas que o presbítero Enéas já fez, desde o capítulo 1, a aula 1 e 2, mas agora estamos prosseguindo para a aula 9. E eu gostaria de fazer uma retrospectiva bem célere, mas quanto àquilo que nós já estudamos. Então nós temos um texto que trata no Novo Testamento muitas coisas referentes ao Velho Testamento, e principalmente aquilo que Deus tinha falado para Moisés no Monte Sinai, como que deveriam ser os procedimentos dentro do tabernáculo. Nós vemos que o irmão André falou sobre a aliança, e hoje estaremos falando sobre o tabernáculo. E esse texto foi entregue justamente para que fiquemos firmes na graça na pessoa de Jesus. A sua salvação é perfeita, servimos ao nosso Deus. E infelizmente algumas igrejas têm utilizado desses procedimentos antigos para serem realizados atualmente. E nós vemos que a ortodoxia na época levava a Deus, mas não é o mesmo no Novo Testamento. A carta dos Hebreus, como já temos lido repetidamente, foi escrito com o objetivo de encorajar judeus que haviam se convertido e permanecerem em Cristo. Muitos estavam sendo pressionados na época, inclusive o sistema político fazia com que as pessoas viessem a retroceder aquilo que eles acreditavam, que vimos que é a questão da apostasia, mas vemos que muitos eram forçados a voltar para o judaísmo e as práticas judaicas. Então, o autor, ele escreve para pessoas que tinham sido da religião judaica e que conheciam muito bem estas coisas. E ele quer mostrar a superioridade de Cristo, do Evangelho, com a relação à religião do Antigo Testamento. Faz isso de diversas maneiras, mostra como Jesus é superior a Moisés, ao sumo sacerdote, ao sacrifício, superior ao sacrifício dos animais. Ele compara o ministério de Cristo no tabernáculo celestial como o ministério do sacerdote terreno, e ele fala da nova aliança em Cristo Jesus, que é superior à antiga aliança da antiga Israel. Mas nós temos no Velho e no Novo Testamento, tem o tabernáculo da religião do Novo Testamento, que é o cristianismo, que é o santuário celeste, onde Deus habita, onde Cristo está sentado à direita e intercede por nós. Mas o santuário do Antigo Testamento é um santuário terreno, feito por homens. Nós vamos ver depois até, inclusive, como ele era distribuído dentro da tenda. E nós vemos que são objetos que eram perecíveis perante o homem. Que se alguma coisa para aquilo que é passageiro e provisório, temporário, e havia agora chegado o momento de abandonar aquelas coisas e abraçar a realidade que Cristo veio trazer. Aquelas coisas eram figurativas. Exemplos que nós vemos é o que Cristo fez, uma vez que Cristo chegou e realizou a obra completa da salvação. E era prefigurada naquelas coisas que temos de deixar para trás. E agora nós temos que ir em frente, fazendo e seguindo o autor e consumador da nossa fé. Então nós vamos fazer a leitura de Hebreus 9, do versículo 1 até o versículo 10. Farei de forma pausada, porque aí é mais fácil nós lermos e ir explicando. Então, o tema que está escrito do capítulo 9 se diz assim: os ritos, ofertas e sacrifícios mosaicos eram imperfeitos e ineficazes. Ora, versículo 1, ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre.
O que consistia então neste culto, com base na antiga aliança, o versículo 1 foi feita mediante Moisés e Deus e o povo de Israel. Tinha duas coisas: preceitos de serviços, que nós vemos no meio do versículo, e o santuário terrestre. Os preceitos e serviços sagrados foram aqueles que as normas e a lei de Deus deu relativas aos serviços sagrados, que era o próprio culto, chamado de serviço porque ali as pessoas estavam prestando essas atividades a Deus, e sagrados pela própria atividade no que consistia. Essas pessoas estavam ali adorando a Deus e o Deus Santo. Portanto, o culto era chamado de serviço sagrado. Então, quando nós lemos aqui, tinha preceitos de serviço sagrado, significa e representa as atividades sagradas e aqueles que eles estavam trabalhando. E nós vamos ver à frente quem eram essas pessoas. Estamos adorando o Deus Santo. Portanto, o culto era chamado de serviço sagrado. Esses preceitos tinham a ver com o traje do sacerdote, os tempos em que o culto era oferecido, os detalhes do incenso, o que era queimado. São muitas regras que nós encontramos principalmente no livro de Êxodo. Ali, nós olharmos no livro de Êxodo, nós vamos ver exatamente como Deus determinava que tinha que ser feito e como fazê-lo, como os objetos seriam e para qual função elas teriam. No livro de Deuteronômio, Levítico também. Existem muitas ordenanças nas quais Deus repassou para Moisés, e isso está devidamente anotado no livro de Êxodo, principalmente no livro de Êxodo. Tudo era relativo às normas encontradas no Pentateuco. No verso 1, o santuário terrestre se dá num local de adoração. Isso, toda religião tem um santuário. Digamos que ela pode ter dentro desse santuário os seus serviços sagrados e as pessoas que ministram esse serviço. Eram aqueles que eram membros da tribo de Levi, separada para cuidar dos serviços sagrados. Era uma tribo específica para realizar essas atividades. Tendo falado dessas normas, do capítulo do 1 ao 8, o nosso autor, no capítulo 9, se dedica a falar do santuário, da construção do tabernáculo, que era o lugar onde os judeus tinham que adorar enquanto estavam no deserto. E mais tarde haveria de se transformar no Templo de Salomão, construído por ele, que era o filho de Davi. Este tabernáculo, santuário terrestre, tinha duas salas. A primeira se chamava o Santo Lugar, e ele descreve a partir dos objetos que estavam ali. Quando nós avançamos para o versículo 2, ele diz assim: com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Então, se nós imaginássemos que a nossa igreja fosse o tabernáculo, teríamos a primeira parte, que seria o átrio, a segunda parte, que seria o Santo Lugar, e a terceira sala, que seria o Santo dos Santos. O versículo 2, ele está falando exatamente a segunda sala, que seria o Santo Lugar. Porque esse tabernáculo, ele estava preparado para que nessa primeira sala houvesse o candeeiro, a mesa e os pães da proposição, que se chamava o santuário. Então, se nós lemos o versículo 2, onde estava o candeeiro, a mesa, as exposições que chamava o Santo Lugar. Correto. Se nessas três partes, o Santo Lugar, que seria a segunda, nós, nesse local que era a exposição dos pães, diariamente os sacerdotes tinham que levar 12 pães, que tinham uma receita específica,
E cada pão representava uma tribo de Israel. Então, 12 pães, representando as tribos de Israel. E havia a segunda cortina que separava o santo lugar do Santo dos Santos, como eu já falei. Que neste os sacerdotes não entrariam, somente o sumo sacerdote poderia entrar. E lá continha a Arca da Aliança, de ouro, tinha as tábuas da lei, e o autor, além das 12 tábuas, ele nos diz que havia um recipiente para colocar o maná e o bordão. E ali elas se davam flores como o maná, que era dentro do santuário terrestre. O versículo 3, ele nos diz assim: por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que chamava o Santo dos Santos. Ou seja, somente o sumo sacerdote poderia entrar, como havia dito. E o versículo 4 fala assim: o qual pertencia um altar de ouro para o incenso, a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arã que floresceu e as tábuas da aliança. E no versículo 5 diz: e sobre ela os querubins de glória, que na sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ou seja, os querubins da glória. Os querubins, eles eram uma ordem de anjos que tomavam conta das coisas relacionadas a Deus, e que eles também são citados que quando Adão e Eva saíram do paraíso, eles estavam à porta do paraíso com impedindo para que Adão e Eva voltassem e retornassem. E que os querubins também são citados por Ezequiel em outra parte, em Apocalipse também. Eles são citados. Então, os querubins, no antigo livro de Gênesis, quando Deus expulsou Adão e Eva, eles são citados e no livro de Ezequiel também. Com as suas asas cobria o propiciatório. O propiciatório era o nome propriamente dito daquela tampa. Por quê? Porque essa tampa era derramado o sangue dos animais sobre essa tampa para propiciar. Significa pagar uma dívida com o objetivo de satisfazer o credor, ou seja, apaziguar uma dívida. Então, esse propiciatório, ele fazia com que o sangue derramado pudesse ser levado e ali esse sangue fazer o perdão do povo de Deus, que eram os judeus naquela época, para que se fizesse o perdão. Então, esse sangue era derramado em um local específico, que seria o propiciatório. Então, o sacerdote, ele trazia o sangue a Deus para que a ira de Deus recaísse não sobre o povo, mas para que eles pudessem ser purificados do pecado. E a tampa era um simbolismo. A lei de Deus que estava ali não alcançasse o pecador. Estava coberto pela sombra dos querubins. Paulo fala que Jesus é a propiciação dos nossos pecados. Depois de descrever o culto do santuário, e o próprio santuário é o que fazia lá, ele fala no final do versículo 5. Então vamos lá. Que cobria o propiciatório. Existe alguma coisa que ele quis revelar, porque tinha um candeeiro que Jesus revelou como a luz do Messias. Existe esse finalzinho, que ele assim, dessas coisas não falaremos agora pormenorizadamente. Tem algumas coisas que o autor estava com pressa de falar sobre outros assuntos, e ele poderia ter falado do candeeiro, mas ele não disse, né? E nós vemos que mais tarde, Jesus é dito como a luz do mundo. E ele
nesse momento o autor não quis falar sobre essas questões. O evangelho também era feito através de figuras que era o próprio evangelho. Então, como nós vemos vários objetos que foram demonstrados na segunda sala, nós vemos que muitos simbolismos Deus usou para que o evangelho fosse de forma gradual ensinado para o povo judeu. Então nós vemos que o santuário era uma forma era o próprio evangelho. E ali estava sendo demonstrado para o povo como que ela poderia ser, em cada aspecto, essas suas funções, aquilo que era importante para o reino de Deus. E nós vamos ver que mais tarde, nos finais dos versículos, nós vamos ver a diferença entre a aliança antiga e o Velho Testamento e o Novo Testamento, após Jesus. Então, no versículo 6, ele fala assim: ora, depois de tudo isto, assim preparado, continuamente entra o primeiro tabernáculo, os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Então, nessa primeira sala, somente os sacerdotes podiam entrar. Lá eles faziam de acordo com o Antigo Testamento, eles tinham que queimar o incenso. Os sacerdotes teriam que queimar o incenso e manter as lâmpadas do candelabro aceso. Trocar os pães, como eu disse aqui, que eram aqueles 12 pães, diariamente, para se manter a ordem da sala dos santos. E os sacrifícios? Os sacrifícios eram feitos na presença do povo, que no caso seria o átrio, e lá do lado de fora. E diariamente eles entravam no santo lugar para realizar essas atividades, somente os sacerdotes. E no versículo 7 ele fala assim: mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Então nós vemos que havia 2 momentos onde o sumo sacerdote entrava dentro do Santo dos Santos. A primeira, ele utilizava do sangue de um boi e ele pedia perdão por ele e pela sua família. E no segundo momento, ele matava um outro animal, um cabrito, de 1 ano de idade, macho, sem defeito, derramava esse sangue pela ignorância do povo. Então nós vemos aqui que no versículo 7, no finalzinho, ele fala assim: que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Então, havia 2 momentos de acesso, uma vez por ano, que o sumo sacerdote entrava no Santos dos Santos para oferecer esse sangue, pelo perdão dos pecados. É interessante também ressaltar que entre o Velho e o Novo Testamento, o povo judeu começou a amarrar uma cordinha no tornozelo do sumo sacerdote, e ele tinha os sininhos, né? Então, quando ele entrava no Santo dos Santos, o sininho estava tocando, eles sabiam que ele estava vivo. Mas, às vezes, o sumo sacerdote poderia se deparar com a presença de Deus e morrer, ou até mesmo por uma questão de idade, ele falecer, e eles não poderiam adentrar no Santo dos Santos. Então, eles puxavam a cordinha para retirar o corpo do sumo sacerdote. Mas nós vemos também que no versículo 8, 9 e 10, ele diz o seguinte: querendo com isto dar a entender o Espírito de Santo, que ainda a caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. E isto uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquilo que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno de reforma.
Existem 4 situações importantes a serem ditas nesses versículos, que o primeiro é: o caminho do santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Essa é a primeira lição que nós temos da presença de Deus, o Santo dos Santos. Deus só aparecia no santo lugar por meio de nuvens que só se concentravam no Santo dos Santos, que eles chamam de Shekinah, que é a nuvem que aparecia no Santo dos Santos. Como ninguém tinha acesso, porque os sacerdotes estavam ministrando e não permitiam a entrada do povo que estava no átrio, enquanto o primeiro tabernáculo estivesse funcionando, não se poderia encerrar as suas atividades. Por quê? Porque era necessário que a atividade do sacerdócio terminasse. Se não houvesse mais necessidade de sacerdotes humanos, Jesus não poderia vir. Então, até que a vinda de Jesus se estabelecesse completamente, a atividade sacerdotal deveria permanecer. Mas a partir do momento que Cristo foi crucificado e houve as cortinas rasgadas de cima para baixo, foi o momento onde não haveria mais a necessidade das atividades que Deus estabeleceu para o povo de Israel, para que eles permanecessem fazendo com o tabernáculo. Então, nós vemos que esse primeiro momento, que era um acesso restrito a todos, que somente o sumo sacerdote poderia entrar, esse ato de Cristo permitiu que todos agora estivessem a esse acesso. Aquilo que não era, digamos, permitido, agora sim foi permitido, porque Cristo ofereceu um sacrifício na qual o sangue derramado, ele retirasse tudo aquilo que era uma consciência que nós estaríamos libertos do pecado. O sangue de um animal não poderia trazer esse problema da consciência do homem de estar pecando e estar com um problema do pecado. O sangue do animal não tinha esse poder, mas o sangue de Cristo, sim, ele tem o poder de redimir os nossos pecados. E por isso, quando o véu foi rasgado, esse acesso se tornou perfeito após a morte de Jesus. Podemos entrar no Santo dos Santos, no próprio santuário de Deus. E não precisamos mais de sacerdotes para que isto venha a ocorrer. Sacrificando animais, intercedendo por nós, mas o Santo do Santo está aberto. A carne de Jesus simbolizava o sacrifício total. E na segunda parte do verso 9, ele diz: "E isto uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferecem tantos dons como sacrifícios, embora estes no tocante à consciência sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto." Quando nós vemos isto uma parábola, o verso 9, ele diz que essa parábola, ela significa uma ilustração para a época presente. Ela oferece dons como sacrifícios no tocante à consciência. E isto é uma parábola à época presente. E por isso nós recebemos esta parábola, esta ilustração, para que nós pudéssemos entender como o culto fosse determinado por Deus. Ele, todavia, era insuficiente para acalmar a nossa consciência, para que as pessoas tivessem certeza, para que, quando pedir o perdão dos pecados, esses pecados de fato fossem perdoados. Nós vemos que haveria uma vez por ano a entrada do sumo sacerdote. Imagina se tivéssemos na sequência vários pecados, né?
como que nós agiríamos durante o ano. Então o povo oferecia outros animais menores para esse perdão. Por quê? Porque a consciência do homem, ela não permitia que eles entendessem que esse pecado já estava sendo perdoado. Então eles tinham que fazer diversas atividades para eles se sentirem que a sua consciência estava sendo limpa. Então era necessário o sangue do cordeiro para que houvesse a retirada da culpa. Só o sangue de Jesus era capaz de retirar a culpa. Somente o sangue de Jesus é que pode retirar toda a culpa de uma vez por todas. Então, na antiga aliança, não tinham a sua consciência limpa. Sentir que a simbologia de limpeza, mas que aguardavam a vinda do Messias. E quando nós lemos aqui que o primeiro caminho para Deus não estava aberto, mas as ofertas e sacrifícios não aperfeiçoavam os adoradores. E que o terceiro era a ordenança externa. No versículo 10, nós vamos ver, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas. Então nós vemos que essas ordenanças eram atos externos, né? E logo em seguida nós vemos as abluções. Abluções significam atos cerimoniais de lavagem e purificação religiosa. Então, esses atos, eles não poderiam trazer para o homem a purificação completa. Então, os atos que eram produzidos e que Deus determinou para que os sacerdotes fizessem na época, eles não teriam o efeito que o sangue de Cristo estaria sendo derramado por nós. Então, esses atos, eles eram imperfeitos, eles jamais poderiam trazer com que, se permanecêssemos até hoje fazendo essas atividades externas, nós não poderíamos chegar e ter acesso a Deus. Somente pelo derramamento do sangue de Cristo é que podemos ter acesso hoje. Então, essas abluções, né, que seriam essas limpezas que as religiões fazem, são atos externos, mas não é aquilo que o sangue de Jesus pode fazer por nós. Então, nós vemos que no final desse versículo 10, né, impostas até o tempo oportuno de reforma. Era o ato de que o judeu precisava ser reformado. Ele precisava modificar as suas atividades, as suas atitudes, aquilo que eles estavam acostumados a fazer, para que essa nova atitude de Cristo pudesse purificá-los, retirar a consciência, retirar o peso da imperfeição. Então, Cristo veio fazer isso e substituir tudo aquilo que era feito no tabernáculo, tudo aquilo que Deus tinha determinado para ser feito, e hoje para não se fazer mais. E mesmo que as atividades, né, onde que Deus aparecesse ali, aquele era o objetivo de Deus, de mostrar que o tabernáculo era o Evangelho, e que estava sendo de forma simbolizada, mostrando para o cristão que haveria transformações. Era um jeito de mostrar para o judeu e para as eras que estariam vindas o que o Evangelho era, ensinando de forma pedagógica tudo aquilo que Deus queria, até chegar a Cristo. E Cristo foi a última missão e a mais importante delas, que era ter o acesso total a Deus, a retirada de todo ato imperfeito feito pelo homem, a utilização do sangue derramado por animais e o sangue precioso vir cobrir toda essa dificuldade que o homem tinha em relação a Deus pelas culpas dos seus pecados. Então nós vemos que tudo isso foi uma forma de que Deus usou de atividades, de simbologias, mas Cristo, Ele é o nosso sumo sacerdote. Por isso que não haveria necessidade mais de tudo aquilo que o judeu fazia e que Cristo estaria trazendo a solução final.
E é por causa disso que Jesus derramou o seu sangue precioso. Então, o que nós podemos ver hoje, que nós devemos entender que não há mais a necessidade do sumo sacerdote, assim como algumas pessoas têm feito da utilização de cultos que se utilizam de sistemas antigos do Velho Testamento, mas hoje não há mais essa necessidade. E nós não precisamos de sumo sacerdote, de uma oração mais, uma oração que seja mais forte, porque é o sumo sacerdote quem o faz, mas nós podemos dizer que hoje nós não precisamos mais do sumo sacerdote, que nós temos esse livre acesso até Deus. Então, por isso, é uma das aplicações que nós vemos de todo esse texto do tabernáculo. Espero que possamos estar em seguida discutindo sobre esse capítulo e encontramos até na próxima quinta. Um abraço.